Gente, bom dia! Bom dia! Bom dia, pessoal do Face, pessoal do Instagram aí. Mais um domingo, podcast Algo Novo. Abençoado. Algo novo de Deus na sua vida. Que esse domingo já vai ser abençoado e já está sendo abençoado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gente, hoje o tema é um tema muito gostoso de se falar. O tema de hoje é gratidão. Por que nós devemos ser gratos? Por que nós devemos ter gratidão na nossa vida? A gratidão, ela tem uma onda que gera muita coisa boa. Ela faz a gente cada vez mais ser feliz, ser próspero. A gratidão, ela gera tanta consequência boa que você nem imagina. Sabe por que talvez você não imagina? Porque talvez você não seja tão grato assim na sua vida. Mas hoje esse podcast vai fazer mudança na sua vida, porque a palavra de Deus está aqui, nós já estamos aqui, nossos convidados já estão aqui. Aleluia. E vamos lá, Japa, bom dia para você. Bom dia. Tudo dia. Certinho? A paz do Senhor, que esse domingo possa gerar frutos aí para a honra e glória do Senhor. E a palavra é que gratidão possa ser acessível aos teus corações. Então abre a sua mente e coloque em oração. E hoje Deus vai falar poderosamente através de nossas vidas. Toda a honra, toda a glória seja exaltada ao nosso Deus. Amém? Amém. Nosso convidado de hoje é o Mortico. Mortico, se apresenta aí, pessoal. Bom dia, gente, tudo bom? Era o Mortinho, agora, graças a Deus, estamos vivinhos aí, né? Graças a Deus, Deus deu uma reviravolta na vida dele. Então, a palavra é sobre gratidão. Então, nada mais melhor que ser grato por estar vivo, né? Amém. Com certeza. Mas, muito feliz de estar com vocês aqui. Espero que, através da minha vida, Deus possa falar com vocês aí também. Amém. E como hoje eu falei, né, Japa? Falei semana passada, o França voltou. O França tá aí, chegou. França. Recepção? Bom, primeiro é um prazer estar novamente com vocês aqui. Não sei como vai ser, né? Mas agora eu vou deixar Deus guiar, dar a direção pra gente, como sempre, né? Mas primeiro que a paz de Jesus esteja na sua casa agora, nesse momento, né? Você que está assistindo, você que ainda vai assistir depois. Também é agradecimento, e eu quero agradecer a vocês, né? Por tudo que nós fizemos até aqui. E que Deus continue tocando o coração da gente, para que as coisas fluam da melhor maneira possível. Com certeza. Bom, gente, mais uma vez, né, eu quero mandar um abraço aí pro Elton Valim, que acabou de mandar uma mensagem pra gente. Que Deus continue te abençoando, te usando, pastorzão. Quero mandar também um abraço aí para as pessoas que têm mandado mensagem. Esqueça o nome da mulher do Parazinho. Alzira, um abraço para você também. Todo podcast ela tem aí falado, tem mandado mensagem aí de gratidão pra gente. Então, o nosso tema é esse. Esse podcast é para isso, é para trazer algo novo de Deus, não nosso, mas é para trazer algo novo para você, para sua vida, né? Para trazer uma coisa nova aí que talvez esteja faltando e trazer uma visão nova, uma visão geral aí de uma vida melhor, né? Então, pode falar. Na verdade, queria agradecer, né? No Instagram aí são mais de 100 pessoas inscritas, né? A gente vê que a obra está sendo estendida aí, com essas vidas aí, né? Eu creio que não é à toa que elas estão lá, por alguma mensagem, alguma postagem que a gente faz lá, e elas estão sendo tocadas, né? Que isso possa continuar aí para a honra e glória do nosso Senhor. Isso é para Deus, não é para a gente. Que jamais a gente quer se engrandecer, né? A gente faz isso aqui para Deus. E agradecer mesmo, né? Pelo carinho, pelas palavras geradas, né? Pelas palavras de motivação. Porque realmente não é fácil, mas aqui estamos, né? E pelas vidas que aqui estão também, sou grato pelas pessoas que estão vendo agora. Aqui a gente não fala em quantidade, mas em qualidade. Se tiver uma pessoa e o coração dela estiver aberto e acessível para Deus, isso já nos satisfaz. E satisfaz a Deus primeiramente, né? E satisfaz a nós, porque nós estamos aqui falando da palavra e essa é a nossa intenção. Então não é quantidade, e sim corações contritos diante de Deus. Amém? Aproveitando o Japão, agradecer também. Queria agradecer a uma pessoa também lá do serviço que deu uma intimada aí para eu estivesse aqui hoje. Obrigado pela força. Queria agradecer também ao professor Elton Valim. Obrigado pelas mensagens, pastor. De coração mesmo.
foram importantes alguns momentos para mim. Obrigado, só queria agradecer porque foi importante. Foi algumas passagens assim que deram uma luz em alguns momentos que eu precisava. Obrigado. Amém. Bom, hoje eu quero fazer uma pergunta aqui para todos. O que significa gratidão aí na sua vida? O que significa? O que você acha que a gratidão ela representa na nossa vida? Pode começar, Iago. Fala aí, depois a gente vai passando. Lá em 1 Tessalonicenses 5, 18, em tudo, em todas as coisas dai graça, porque este é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, qual que é o significado para mim sobre gratidão, né? A gente ser grato até nas circunstâncias, até nas batalhas, né? A gente sabe que não é fácil, mas quando a gente entende o nosso propósito em Cristo Jesus, tudo fica mais fácil, né? Deus nos fortalece cada dia. E hoje, né, exclusivamente estamos aqui reunidos, né? E quantas pessoas estão lutando na UTI para respirar, para viver, e muitas vezes a gente somos ingratos, né? Porque muita gente reclamamos de dores, tem o pé da mesa ali, tá doendo e tal. Eu sei, irmãos, a gente é humano, a gente é falho mesmo, mas muita gente reclama e a gente somos ricos em saúde, ricos dentro de casa, ricos com as nossas esposas, ricos com nossos filhos, e muitas vezes a gente não dá valor para as coisas simples, né? A gente vê que tudo nessa terra vai embora, né? E o que fica são as lembranças, né? Eu costumo falar que até no filme Gladiador, né? Ele comenta ali, ele fala, o que se faz no presente ecoa na eternidade. E realmente é isso. Então o que a gente faz de bom aqui vai ecoar na eternidade, né? As pessoas vão ter memórias boas da gente. E por isso que estamos aqui, somos gratos. Eu sou grato por tudo que Deus fez em minha vida e está fazendo. Eu sou grato pelas dificuldades, eu sou grato pelas aflições, porque é isso, quando a gente está em batalha, quando a gente entende isso, Deus nos fortalece, né? Nesse mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Então a palavra própria já nos diz que esse mundo vamos ter aflição, vamos ter dificuldade, mas que a gente possa ter ânimo, ter força de vontade para vencer, né? Para mudar, né? Para mudar, lógico, e de acordo com a palavra, né? Por isso que estamos aqui, né? E especialmente hoje, né? O Jonathan está aqui, a França está aqui, mas tem muita gente que coloca dificuldade em várias coisas, até fisicamente, né? E o Jonathan está aqui, ele pode ser um testemunho vivo do que Deus está fazendo na vida dele, né? Ele não olha as circunstâncias, ele vai pela fé. Porque lá em Hebreus 11 fala, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, deixo essa mensagem poderosa para vocês, que vocês possam ser gratos mesmo em meio às dificuldades. Porque quando a gente é grato, o coração de Deus se alegra conosco, né? Porque ele vê, meu filho está passando uma dificuldade, mas mesmo assim ele está louvando, mesmo assim ele está agradecendo. Então, que isso possa ser nutrido em seus corações. Amém? Amém. Gratidão, cara, gratidão nada mais é que um sentimento de amor, né? Porque você tem que ser gratidão, um sentimento de amor que você demonstra. Você tem que ser grato nas mínimas coisas, desde o momento que você abre o olho até a hora que você, até mesmo para fechar o olho para dormir, você tem que ser grato por ter vencido mais um dia, por ter a oportunidade de poder repousar numa cama para descansar, para renovar suas forças. Então, agradecer é o essencial, cara. Agradecer pela sua vida, agradecer pelo chão que você pisa, agradecer pelo ar que você respira, agradecer pela natureza linda que Deus fez, né? Porque Deus é perfeito. Tanta coisa boa, né? Tanta coisa boa que a gente mesmo não sabe usufruir. Ao contrário, que destrói, né? Então, a gratidão é isso, cara. É um ato de amor. Agradecer primeiramente também porque Deus deu a vida para nós, né? Então, isso é o mais essencial. Agradecer a gratidão é um ato de amor. Com certeza. A gente tem que praticar todos os dias. E Deus se alegra com isso, né? Com certeza. E aí, França? Bom, eu vou puxar um pouquinho mais para a Bíblia aqui. Não que ninguém falou aqui na Bíblia, mas eu vou falar um pouco de pontos, né? Quando a gente fala de gratidão, pelo menos eu, né? Não sei vocês. Estudando um pouquinho sobre gratidão, eu olhei muito para Davi. Certo. E quando a gente vai lá em 2 Samuel, lá em 1 Crônicas, e os Salmos, né, de Davi, a gente vê que Davi era grato por tudo. Talvez isso foi a chave para ele ter feito tanta coisa
grandiosa, isso. antes de ser rei e depois quando rei, né? Certo. Então Segundo a vontade, o coração de Deus. segundo a vontade do coração de Deus. Então ele era grato por tudo. Eu separei alguns tópicos só pra gente falar, né? Tá ótimo. Por exemplo, o que a gente aprende com Davi? Lá em 1 Crônicas 16, lembra-se dos feitos do Senhor, ou seja, quando a gente é grato, a gente lembra dos feitos que o Senhor já fez em nossas vidas. O que o Senhor fez na minha vida? O Mortinho está aqui, acho que pode falar, né, sobre a vida dele, né, como um testemunho, talvez, qualquer dia. Não sei se já deu seu testemunho na igreja e tal, mas quem sabe um dia levar um testemunho aqui, né? Não, com certeza. Então, lembrar o que o Senhor já fez pra gente. Isso é ser grato. Louvar e exaltar o nome do Senhor. Quando a gente é grato, a gente está louvando, a gente está cantando. Não sei se vocês se pegam cantando a todo momento uma música. O Mortinho faz parte de uma série de música, né? A todo momento a gente está louvando, está cantando e está agradecendo a Deus. Isso aí faz muita diferença? Faz muita diferença. Não necessariamente cantar, mas também cantarolar, que é fazer som da melodia da música, você faz o som com a boca. Faz toda a diferença, cara. Tem dia que a gente está lá trabalhando, triste, ou às vezes acontece muita dificuldade no serviço, às vezes o inimigo ele age de várias formas, né? Às vezes você está trabalhando, tem uma pessoa que te persegue no serviço, cara. Você come bem, você murmurar, bem, você reclamar. Cara, canta uma música, vem a mão na cabeça. Nem foi aquelas músicas de criança, Pedro, Thiago, João no barquinho, Margarida. Você cantando, cara, já faz diferença. Porque não tem aquele ditado, quem canta seus males espanta. É verdade, cara. Se bater a tristeza. Isso aí faz muita diferença, né? Faz. Porque você está louvando, você está chamando a presença de Deus, né? O louvor é isso, né? Louva a hora 2 vezes mais. É isso aí. Aí, Samuel usado, hein? Glória a Deus, né? Aleluia. Ai. Podcast com a Fernanda. Ela não quer fazer, essa mulher tá. Vai Deus tá agindo aí, ó. Deus tá agindo. Mas atrás de um grande homem. Não? Deus tá agindo. Viu, André? Não reclama, Mas agradeço. atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Então, Estamos de pé aqui por causa de quê? Das mulheres. E o louvor, ele sempre prepara o ambiente para Deus, né? O louvor ele sempre prepara o ambiente. O louvor ele é a base para toda os cultos ou pregações. O louvor sempre é a base. Ele atrai a presença de Deus. Ele é como se fosse uma ponte que liga as pessoas da igreja a Deus. Parando o som. E aí? Olha a diferença que faz, né? Pra você ver. Dá uma diferença muito grande. Então o louvor, ele, além de trazer a presença de Deus, ele muda o ambiente, né? Muda. Ele muda. E lá na igreja, o pastor nosso ele fala que a principal meta, objetivo do louvor é trazer luz em meio às trevas. E lá no louvor é assim, cara. O pastor ensina a gente assim, trazer luz em meio às trevas e primeiro fazer em nós, depois através de nós, tá ligado? Então, primeiro vem, é como se fosse uma ponte, cara. Chega na gente, e aí Deus bate na gente, para depois através da gente ser transmitido para outras pessoas. Por isso que o pessoal fala, né? Se você tá triste, se você tá amargurado, tá irritado, tá irado com alguém, não suba ministrar. Porque, cara, Deus vai te mandar. Chegou ali, vai bloquear, porque você não está com o coração. Se você não está bem, você não está recebível. Então você não vai transmitir o que Deus quer, você vai transmitir o que você está sentindo. Tem. Isso que eu falo por mim. Cara, é nítido na bateria, você está tocando bateria. É nítido quando você vê que a pessoa está batendo forte a bateria, mas com a unção de Deus, ou forte do que você está com raiva. É nítido, mano. Não flui. Eu falo por experiência própria. Não flui o louvor, cara. Você vê aquela coisa pesada, né, Japão? Pra quem não conhece, o Jonathan ele é do Ministério de Louvor do Bola lá na nossa igreja. Sim. Ele toca bateria, por isso que ele tá dando esse testemunho. Entendeu? Cara, na verdade nós somos um fruto. Entendeu? Deus manda. Vocês são, vamos dizer assim, são as primeiras pessoas que estão ali. Né? A gente é um canal. Vocês vão fazer um canal. Você tem noção, né? Lá no culto, por exemplo, eles começam a ensaiar às 5 horas da tarde para ministrar às 7h30 da noite. 7h30 da noite. A gente ensaia, depois tem momento de oração, né? De consagração. Lá depois a gente subir no Amém. culto. Isso é uma maneira de adorar a Deus, certo? Com certeza. Quando a gente, não é só com as palavras, mas quando a gente está com o coração aberto. Coração aberto. Gratidão é uma maneira de adorar a Deus. Nossa, demais.
Oração é a maneira de orar a Deus. Quando você ajuda uma pessoa, é uma adoração também. Né? Porque está na palavra. Com certeza. Franz, leva o teu tópico. Continue aí. Não, então, continuando no louvor, mais uma vez eu puxo para Davi. O que Davi fazia antes de ser rei? Tocava a harpa Para quem que ele tocava a harpa? pro rei. Pro rei. Para que ele tocava pro rei? Para acalmar o rei. Para acalmar o rei. Por quê? Porque ele estava com a opressão do inimigo. Sim. Certo? Então ele tocava para poder espantar os maus espíritos do rei, porque o rei Era perturbado. Era perturbado. Então isso é a importância do louvor, né? Depois, o terceiro tópico aqui alegra-se no Senhor apesar das circunstâncias. Eu vi um pastor pregar e achei legal, porque assim, ele falou assim, não que o crente seja masoquista, né? Tipo, eu vou apanhar, eu vou lá, obrigado aqui que eu tô apanhando. Não é isso. É a certeza de que eu estou passando por aquele momento, mas o meu Deus é maior, ele está tomando conta da situação. É para nos moldar também, né, França? Também, isso eu acredito que seja o principal objetivo. A gente passar por algumas coisas para que a gente aprenda. É para desenvolver em nós. É forjar, né? E através da batalha que você viveu, ou que alguém viveu, você vai se fortalecer, vai ser curado, e através disso você vai ajudar outras pessoas. Com certeza. E como tudo, como a gente fala, o pecado tem as suas. Como é que é, já? Fala. O pecado tem as suas consequências. Fugiu a palavra. Mas então, quando a gente peca, né, quando a gente erra, a gente precisa. A gente se afasta de Deus. Mas isso não quer dizer que eu não tenho Deus. Né? Eu vou ter a minha consequência. E essa consequência vai ser um aprendizado. Para que eu seja curado, para que eu aprenda com aquilo, para que eu consiga testemunhar sobre aquilo, para que eu consiga ajudar outras pessoas. Então, que foi o que Davi fez, né? Se for pegar Davi e Saul, quem mais errou foi Davi. Quem mais pecou, né? Quem mais pecou. Pecou e errar, né? Pecar e errar. Então, você vê por quê? A diferença é de o quê? Davi, que se arrependia, Se arrependia, pedir perdão e vamos continuar. Se arrependia, não tinha remorso. Porque remorso é diferente de arrependimento. Certo, com certeza. Explica aí pro pessoal que está em casa. Manda fogo. Manda fogo aí, seja usado. Arrependimento é você reconhecer e não voltar a fazer de novo. Tipo, jogar no mar de esquecimento e seguir sua vida em frente. Fazer tudo novo. E remorso é você falar assim, ai Deus, errei, me desculpa, perdão. Mas depois, dias pra frente, você vai fazer tudo de novo. Então essa é a diferença entre arrependimento e remorso. Você vira um pouco sem vergonha, né? Não, entra no comodismo. Não, Deus perdoou. Amanhã eu faço. Não é assim, né? A gente só evolui quando a gente deixa de fazer algo que estava ruim. Arrependimento é meio que uma filosofia de vida, né? Uhum. É uma coisa que você tem que levar para sua vida inteira. Certo. Se arrepender e seguir em frente. Agora, remorso é comodismo. Certo. França, manda fogo aí, França. Continuando, né? Tudo isso que eu estou falando dos tópicos aqui, eu estudei em Crônicas, lá no capítulo 16. Você pegou basicamente fala sobre essas. Porque eu estudei em cima de Davi, porque Davi me chamou muita atenção nesse sentido de coração agradecido. Davi é o cara. Segundo o coração de Deus, o cara não era qualquer pessoa, né? Davi é o cara. É muito agradecido em tudo. Né? E aí cai no que eu já falou no começo, que nem tudo dá graças, né? Tá lá em Tessalonicenses. Em tudo dá graças, né? Mas assim, em tudo dá graças, como eu falei, o crente não é masoquista, né? Não. Em tudo dá graças, porque em tudo tem um propósito. Você vai aprender com tudo. E quando você presta atenção no que Deus está falando com você, né? Vai acontecer de você entender. Se você continuar buscando, vai acontecer de você entender. Algumas coisas acontecem na vida da gente, como a gente já falou, realmente é um aprendizado. E em tudo é graças a isso. Não é você gostar de sofrer, porque a turma fala, o cara está sofrendo, mas o cara está lá louvando, o cara está isso. Mas não é, porque ele tem certeza que o Deus dele é maior. Que o Deus dele é a paz que excede todo entendimento. O que eu estou passando não é maior do que o meu Deus. O meu Deus é maior do que a minha aprovação. É isso? Isso a gente vê até mesmo lá no comecinho de tudo, né? Quando Abraão vai levar o filho dele
dele para sacrifício. Ele não avisou ninguém, né? Não falou nada para ninguém, mas o filho dele já estava acostumado em fazer o sacrifício com ele e viu que ele não levou tudo que teria que levar, né? E o filho dele seguiu com ele, né? Não, ele pergunta. Ah, sim. Aí só que assim, Abraão, ele já enxergava além daquilo, porque ele tinha certeza da ressurreição do filho dele. Ele sabia que o filho dele não ia ser simplesmente morto. Ele não ia simplesmente sacrificar o filho dele. Não, ele estava confiando em Deus e a fé em Deus e que aquilo era maior do que tudo aquilo que estava acontecendo. Cara, pior que você está falando aí, abriu uma coisa na minha mente, que o Abraão ele era tão crente em Deus que ele não estava confiando que Deus ia salvar o filho dele, mas ao contrário, que Deus ia trazer o filho dele de volta. Isso. Então é uma coisa que eu nunca parei de pensar. E aí, é que vocês falaram, na visão carnal, totalmente diferente da visão espiritual. Ele estava vendo além, né? Submissão. A obediência, né? Obediência e submissão. Sim. Então, ele estava enxergando uma coisa acima daquilo que estava acontecendo ali no momento ali. Aquilo para ele não era importante. O importante era o que Deus estava fazendo. Deus ia prover. Ele sabia que ele queria trazer o filho dele de volta. Não estou dizendo fisicamente, mas ele sabia que o filho dele estaria de volta. Deus estava provendo tudo para ele. Não era simplesmente humano. Era algo, ele era tão espiritual para ele aquilo ali. Ele sabia que não era aquilo ali que ia resumir a obra toda. Né? Com certeza. Eu queria também dar um exemplo aqui, o exemplo de Jó, né? Que Jó também, cara, tanto de provação que aquele homem passou. Então, você perdeu os filhos, você perder. E nem no momento você vê na Bíblia que ele reclamou, que ele falou mal de Deus. Não. Ele simplesmente agradece, ele fala, né, que do mesmo jeito que eu saí do ventre, pelado assim. E ele repreendeu os amigos dele ainda, né? E a esposa também. Porque na visão, tipo assim, na visão das pessoas, achou que ele era algum pecado que ele tinha cometido por ele passar tal provação, né? E só que cada um se conhece. A gente sabe quando, que nem a gente comentou, quando você comete um pecado, então você sabe que vai vir uma consequência, né? Você sabe que porque eu fiz aquilo, então vai vir uma consequência. Agora quando você não fez nada e você está passando por provação, opa, aí abre uma chave, opa, o que está acontecendo? O que Deus quer de mim? Então nessa provação, quando a gente entende, né? Por isso que a gente tem que estar com o coração igual a Davi, para a gente entender o que está acontecendo, para a gente não blasfemar, né? Para a gente não reclamar, para não acontecer isso tudo aí, da gente não ter essa visão como o Abraão teve. Então, quando a gente sabe, a gente entende que essa aprovação não é nossa, é uma aprovação de Deus, a gente dá graça. E que nem a gente falou de novo, saber que Deus está além da nossa aprovação. Foi o que Jó fez, né? É legal isso, que o inimigo pediu permissão para Deus. Né? Posso tirar a vida de Jó? Então, tudo que acontece em nossas vidas tem a permissão de Deus. Sim. Deus é soberano sobre todas as coisas. Com certeza. A gente possa entender isso. Tudo está sob a autoridade de Deus. Se você der a lição que a gente aprende com Jó, uma das lições, né? Primeiro de tudo, Deus confia na gente. Ele sabe tudo. Como a gente vai agir. Pensamento. Ele sabe o tamanho da provação que a gente vai suportar. Porque ele simplesmente, como o Jeová disse, ele autorizou. Não, tudo bem. O inimigo faz uma provocação, né? Para ele, fala, não, tudo bem. Ele é assim por causa disso, mas e se eu fizer isso aqui para ele? Deus não precisa. Ele vai continuar Toque adorando? ele vai continuar a vida dele. Tira a vida. Ele vai lá e devasta a vida dele, tira tudo que ele tem, tudo que é aquilo que o inimigo achava que era de valor para ele. Sim, era, mas o principal valor era o quê? Era Deus. Deus era a primeira opção dele, Então, independente das provações, né? Dependendo das provações, a gente vê que Deus sabe a provação que a gente vai suportar. Então eu digo para você que está aí, que acha que para você está pesado demais, está difícil demais, no nosso olhar humano realmente é pesado. Mas não desanime, confie, porque Deus está no controle, Deus sabe o que está fazendo e a sua vitória vai chegar. Pode ter certeza, você continuar confiando em Deus. É isso mesmo. Eu posso dar
pequeno testemunho, rapidão. Pode? Tá falando sobre Jó, aconteceu uma coisa comigo e minha esposa bem parecida. Eu tô casado com minha esposa, vai fazer 9 anos esse ano. 9 anos de casado, 9 né? anos. E a gente sempre quis ter um filho, tá ligado? Sempre quis ter, eu sempre pedi pra Deus ter um filho e tal. Aí o ano passado a minha esposa engravidou, chegou bem, se não me engano, para a memória, em julho, a gente perdeu. E a gente perdeu dentro de casa, eu vi, a minha esposa perdeu tudo. Ela tentou se isolar, mas eu fiquei junto com ela até o último momento. Nesse momento você tava na igreja? Tava no pó de neve, firmão, Tava já, firme. graças a Deus. Aí, cara, nesse meio tempo, é uma coisa que a gente sempre quis, cara, ter um filho. E do nada a gente perde. O que você vai... esperança. O que você vai vir pra você, cara? Vai revoltar, vai chutar uma barraca, vai blasfemar. Cara, em todo momento, cara, desde quando a minha esposa começou a sentir as dores até a hora que ela perdeu, o que saía da minha boca era Deus é bom. Deus é bom. Cara, as lágrimas escorriam, mano. Por dentro tava arrebentado, mas. Arrebentado, mas ó, Deus é bom, Deus é bom. E isso, cara, tipo, foi uma coisa extraordinária. Porque em meio à minha perda, veio na minha mente, veio da semeadura, mano. Você não tem como plantar maçã, colher banana, mano. É o que você. Mesma coisa é a vida, mano. Você plantou uma vida, vai colher vida, entendeu? Com certeza. E isso foi, cara, um divisor de águas, porque, tipo, meu casamento tava bom, mas não tava 100%. A gente tava meio um pouco distante. Com a perda, cara, do nosso bebê, a gente se uniu, a gente desenvolveu na igreja, entendeu? Tipo, aquele primeiro amor de quando eu me converti, voltou de novo. A minha esposa agora, hoje, ela frequenta a igreja, ela participa das coisas da igreja, ela é líder de dança. Eu tô lá firme e forte no louvor. Graças a Deus, Deus tem desenvolvido lá no louvor, tem feito coisas que, nossa, só Deus mesmo, eu sei que é o Espírito Santo guiando, porque vocês me conhecem, né? Toda dificuldade, tem coisa que a gente fala lá na bateria que, cara, se fosse pra fazer por eu mesmo, não ia sair, cara. Então, quando você planta a vida, você colhe vida. Não adianta pensar, você plantou um filho, mas vai ter um outro filho. Cara, no meio do espírito, se você plantou vida, você vai colher vida. Entendeu? E hoje, tipo, Deus me colocou não é um conformismo, cara. Deus colocou uma paz. E eu achei assim, cara, eu perdi um filho. É uma coisa que eu mais queria. Eu perdi um filho. Era um projeto que você Era um projeto que a gente tinha. Cara, a gente tem quarto montado, tudo. A gente perdeu um filho e, tipo, cara, eu não tô revoltado, cara. Não Deus primeiramente, Deus é bom, as coisas são boas, Ele tá no controle. E tamo aí, cara, seguindo firme e forte. E isso é bom, falar para vocês aí que talvez esteja passando por alguma dificuldade, né? Que o quanto é gostoso você estar na presença de Deus. Porque daí, por mais que esteja perca, mas você está na presença de Deus, você sabe que ali está na mão de Deus. Deus sustenta, né? Eu creio assim, cara, se eu não estivesse na presença de Deus, nesse fato, cara, teria mudado a minha vida completamente. Talvez ter piorado. Talvez ter piorado, talvez não estaria casado, porque muitas das vezes, quando já vi vários amigos meus que perderam o filho, chegou na hora, o casamento não foi mais a mesma coisa, aí cada um foi para um lado, cada um teve separação, ou algum dos dois lados caiu em pecado, porque já não tem mais aquela vontade, aquela intimidade que tinha antes. Para vocês foi diferente, né? Para nós foi diferente. Vocês se uniram ainda mais. Agora a gente é mais companheiro, a gente pega firme na palavra de Deus, a gente está firme no propósito de Deus. E eu sei, cara, Deus levou o nosso filho, mas eu sei que no futuro breve ele vai devolver. Porque se a gente plantou vida, a gente vai colher vida, tá ligado? Com certeza. E pode ser filho carne, pode ser filho espiritual. Deus que nem você falou, Deus né? já me deu filho espiritual. Isso, e agora eu tô isso dando eu ia aula falar. para juniores, cara. Você está cuidando de vida, você está Eu cuidando tenho de 4 pessoas. crianças lá que eu tô cuidando lá na escola. E cara, eu tô aprendendo com elas, tá ligado? São cada criança diferente, com histórias diferentes. E tá, tipo assim, tá me treinando para um dia eu ser pai, saber lidar. É você ver. Pode tirar tanta lição disso aqui que você falou agora. É doido. Pode tirar a lição de propósito. A gente pode tirar a lição da importância de ser cristão. A gente pode tirar a importância de entender, com certeza, as coisas de Deus na nossa vida.
Porque eu penso assim, cara, olha a importância de ser cristão nesses momentos. Né? Não que quem seja cristão é perfeito, porque nós não somos perfeitos. A gente é humano como todo mundo que está aqui no mundo. Mas a importância de ser cristão nesse momento é entender. Dificilmente uma pessoa fora do mundo cristão vai entender da forma que você entendeu. Tem uma intimidade. Não só eles, né? E a cabeça também da esposa, né, cara? Sim. Que é tipo assim, o mais afetado aí é a esposa, né? Pô, perder um filho pra uma mulher, cara. A gente é coadjuvante, né? A gente tá ali do lado, mas a gente não sente na pele o que tá acontecendo, né? Mas eu digo assim, nessa situação, como cristão, você vê que Deus toca na vida para que nós que somos cristãos nunca nos acomodamos. Porque uma hora a gente vai se acomodar, é normal isso, isso é nosso, humano, a natureza humana. A gente começa na igreja, né, empolgado, mais bonito. Eu falo isso que aconteceu comigo, tá? É o primeiro amor, né, que o pessoal fala. Isso é mais gostoso, porque se aconteceu com você, você tem mais. Isso vai acontecer com todo mundo. Porque a vida da gente é assim, sabe? É a russa, né? A gente começa, a gente diminui. Isso é sinal de vida. Essa intensidade. E Deus vai você utilizar nesses momentos para fazer você lembrar da sua dependência dele. Porque nós somos dependentes totalmente de Deus. Ele vai te mostrar isso. Então, algumas coisas que acontecem na vida da gente é justamente para quê? Para a gente acordar. Ó, meu filho, você tá muito aqui, ó. Eu te quero aqui. Você tá muito aqui. Sai do conformismo, né? Sai daqui. Dá um passo aí. Anda. Porque nós temos o tempo. E o tempo uma hora vai chegar, uma hora vai acabar. Então preste atenção no que você está fazendo, como você está caminhando, porque a sua vida e a vida do seu irmão depende de você. Você já parou para pensar que a vida da sua família depende de vocês? Com certeza. Tudo que você faz, somente o homem como o cabeça da casa, Sacerdote. e aí entra na igreja, entra no entendimento a submissão da mulher. Submissão não quer dizer que a mulher tem que fazer tudo que o homem quer, não é isso. Submissão é estar debaixo da mesma missão. É você seguir com a mesma missão. A mulher está junto com o marido. O mesmo propósito. O mesmo propósito que o marido. E isso é o que faz a E diferença. se um e o outro desequilibra, você desequilibra a família inteira. Então tem que estar junto no mesmo propósito, né? Então a importância de ser cristão nesses momentos que você falou é isso. A sua esposa talvez tenha dado e você se aproximou mais dela, falou, não, vamos junto. Então, se você trouxe ela de novo para a missão junto com você. Então, a importância de ser cristão, né? Como você fala, né? O nosso papel aqui, né? É levar o evangelho ao conhecimento de todos, né? E de pregar para toda criatura. O mais legal de tudo isso que você comentou, dos altos e baixos, né? Se a gente parar para analisar, não vou lembrar o nome do aparelho, mas quando a pessoa está na UTI, tem aquele aparelho que começa a medir os batimentos cardíacos, né? E para você ver como é que Deus é tão perfeito, que os batimentos, aí eu ouvi um pregador falando, os batimentos cardíacos, eles sobem e descem. Isso não é sinal de vida. Agora, quando os batimentos cardíacos param, é morte. Acabou. Então, a nossa vida é assim. É alto e baixo, alto e baixo. A diferença não está em como a gente vai absorver essas coisas. Isso, a diferença está como a gente vai querer absorver isso. Quando a gente vai querer buscar mais a Deus. Não é circunstâncias que não é circunstâncias que vai nos definir, e sim o quanto que a gente vai entender dentro disso e vai seguir em frente. Cara, eu assisti uma vez uma série sobre ferreiros e tipo assim, cara, pra uma bela espada ser uma espada perfeita, ela tem que sofrer golpes durante a sua forja. Então Deus com a gente é a mesma coisa, cara. A gente só com metal puro. Deus vai dar umas batidas aí pra ver se vai pelar, vai botar no fogo, vai tirar marcador, mas no final, cara, vai virar uma linda espada que vai ser usada no propósito dela, que é guerra, que é defesa. Entendeu? Então nós somos metal, cara. Então Deus não vai martelar, a gente não vai aguentar. Aguenta, vocês aí, aguenta só um pouquinho a martelada, e depois vão virar uma bela espada. Chique. Show de bola. Já pegando esse tema que você falou, você vê o tanto de transformação que Deus faz, né? Quando você se torna cristão. Você tem um amadurecimento durante a situação que você está vivendo. Sim. Você se amadurece, né? Porque por mais que tenha um problema, mas como você vai lidar com o problema, então você ganha um amadurecimento. Também você ganha sabedoria. Você tem sabedoria em quê? Em conversar com a esposa, você levar a situação
E é o aprendizado, né? Tudo é um aprendizado, né, na nossa vida aí. Tudo que acontece é para a gente aprender e a gente não moldar do jeito que Deus quer, né? Sim. Vamos continuar, França? O último tópico que eu separei seria falar daquilo que o Senhor já fez. O que a gente está fazendo aqui? Nós temos o quê? Um coração agradecido. Já foi curado, né? Contar os feitos de Deus, né? Contar o que Ele já fez na sua vida. Primeiro, recapitulando. Primeiro, você vai lembrar dos feitos que o Senhor fez na sua vida. Segundo, você vai louvar e exaltar o nome do Senhor. Terceiro, você vai alegrar-se no nome do Senhor, apesar das circunstâncias. A prova viva que você falou aqui. E depois você vai falar daquilo que o Senhor fez na sua vida. E por que isso? Porque você precisa dar testemunho do que você fez, do que Deus fez na sua vida. Para que outras pessoas vejam isso e vejam o quanto o Senhor foi bom na sua vida e o quanto pode ser bom na vida dela também. Um exemplo assim, vou dar um exemplo bem básico. Pode falar. Mas quando você está doente, né, você passou por uma doença, vai e você toma aquele medicamento. E aquele medicamento realmente faz o efeito necessário e você está curado. Então Deus faz isso em nossas vidas, né? Primeiro Ele nos trata para que as nossas feridas sejam fechadas e a gente possa ajudar outras pessoas. Então que Deus possa ser um remédio na sua vida, Deus possa de uma maneira extraordinária, né, acessar o seu coração. Basta você permitir, né, que todo tempo Ele está aqui, né, André? Com certeza, sabe disso, que todo tempo Ele está aqui. Isso que o França falou é muito bom, é muito válido, porque realmente a gente tem que ser grato por tudo que Deus tem feito. Não, se eu fosse levar aqui pro tópico, tipo assim, hoje, se for falar em gratidão, primeira coisa, acordou, oração. Amém. Entrega para Deus aquilo que Ele vai fazer no dia a dia, né? Por mais que o dia possa ter as adversidades, mas, cara, acordou, primeira coisa, Senhor, eu agradeço pelo dia de ontem, agradeço pelo que o Senhor fez, agradeço pelo que eu tenho, porque está lá em Provérbios 18, eu marquei aqui, Provérbios 18, 21, vai dizer assim, ó, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, os que gostam de usá-la comerá do seu fruto. Então, cara, a importância da gente agradecer, ser grato, isso é como você abre o céu se rasga, quando você está se ofertando, Senhor. Agradeço por tudo que o Senhor fez, agradeço por ontem, agradeço pela minha família, agradeço pelos meus filhos, eu agradeço por tudo, cara. Acordo, eu agradeço por tudo. Então, eu até falei na igreja um tempo atrás que aquele Chuck Norris, aquele rapaz, sabe o que ele fazia? Numa entrevista, perguntaram para ele assim, qual que é o seu segredo de vencer todos os dias, esse sucesso todo que você teve na sua vida? Ele falou assim, o meu segredo estava no chinelo. Daí todo mundo perguntou assim, mas como assim estava no chinelo? Porque todo dia quando ele ia dormir, ele ajoelhava para orar. E nisso ele colocava o chinelo embaixo da cama. E quando ele acordava, a primeira coisa que ele tinha que fazer, se ajoelhar. Então, não é subir. A primeira coisa que a gente tem que fazer é descer. Então ele falava, meu segredo estava no chinelo. Porque ali eu descia, eu orava e agradecia a Deus pelo dia e por tudo que Ele tinha feito. Cara, aí chega a arrepiar. Então, a primeira coisa, cara, agradeça. Muda o seu dia agradecendo. Engraçado que às vezes... E hoje é domingo, né, André? É o dia que começa a semana. E hoje como você falou, a maioria das igrejas já começa hoje, né? O culto seu foi no sábado, né? Vocês começam no sábado, no domingo vocês dão uma descansada. O nosso já é domingo. Aqui no Salmo de número 100 vai dizer assim, ó, aclame ao Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cântico alegres, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez, somos deles, somos seu povo, rebanho do seu pastoreio, entre por suas portas com ações de graça. Já entra agradecendo, Senhor, obrigado por eu estar aqui, Senhor, obrigado. E por mais que você possa passar provação, né? Nós vamos passar, como você disse aí a palavra, no mundo terei aflições, mas eu venci o mundo. Jesus venceu então, o mundo. Deus, e não tem como você... Não foi fácil, né, para Jesus. Com certeza. Esse é o maior exemplo que a gente tem, por isso que a palavra vida real e eficaz.
Qual que foi o exemplo que você pegou de Davi? Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Então ali a gente tem tanto alimento para nós, como o França está explicando para a gente, né? Para quem está em casa aí, está vendo, está visualizando, como que uma Bíblia faz diferença, como que a palavra de Deus faz diferença na nossa vida, de você pegar, não de só ler, mas meditar, né? Que a Bíblia é meditar, e falar com Deus. Então todas as aflições, né? A gente está falando de gratidão, mas começa a mudar o seu ambiente, colocando um louvor, colocando uma pregação, quando você está passando por uma dificuldade. Também, né? Cara, isso é maravilhoso. É muito bom. No final da noite, né? Eu tenho esse hábito, tá? Mas assim, a gente agradecer e orar em família. A gente não sabe o poder que isso tem. Você ora em família, né? As fortalezas são criadas dentro da sua casa. E é muito bom isso porque você está sendo exemplo aos seus filhos, né? Pô, não tive um dia bom no serviço, mas estou lá orando, estou agradecendo ao Senhor, né? Eu tive uma dificuldade num período da vida aí, mas estou orando, estou agradecendo ao Senhor. O que o Joe fez aqui, ele agradeceu ao Senhor, meio às lágrimas. Eu creio que Deus recolheu isso e daqui a pouco ele vai colher os frutos dessas lágrimas. Já está colhendo, né? Já está colhendo. Já está sendo para mim você já está sendo um pai para Canal essas de crianças. bênção aí na vida de outras Com pessoas. certeza. E o engraçado, o curioso, cara, é que as pessoas falam assim, né? Pede tanto a presença de Deus, faz aquelas orações magníficas, ó Deus. Cara, para ter a presença de Deus é simples, é só ser grato. Não é só Davi não agradecia por tudo e Deus não era ali com ele. Deus chamou Davi de um homem segundo o coração dele. Imagina. Porque só agradecia, mano. O cara só agradecia, o cara não pedia, o cara agradecia. Então, bem que você pedir, agradeça, cara. Você vai atrair mais a presença de Deus na sua vida do que como estivesse pedindo a presença dele. Então, Deus, desce aqui, vem com sua presença, faz a tua vontade. Beleza, essa oração é válida? É válida. Mas se você agradecer, cara, Deus vem também do mesmo jeito. Isso mostra que a gente, Davi era um homem como outro qualquer. Assim como a gente aqui. Davi era divino? Não. Davi era um homem comum. A diferença era que o coração dele. Onde está o coração? Ele era grato. O coração dele estava em Deus. Estava em Deus. Então ele agradecia por tudo. Eu li em algum lugar, não me recordo onde, que Saul era o rei que tinha coroa, mas não tinha Deus. E Davi era o rei que não tinha coroa, mas tinha Deus. Então você vê a diferença de tudo, né? Ele era muito agradecido a tudo. Passava por uma dificuldade, a cada sofrimento que ele passava, ele agradecia a Deus, porque ele sabia que Deus estava com ele e que ele iria sair daquela dificuldade. Então, Davi é um exemplo de agradecimento, de ser grato pela vida, tremendo. Legal disso que as nossas primeiras orações, né? Eu já fiz isso já, é só pedir, né? E muitas vezes Quando a gente esquece entra de agradecer. na igreja, a gente acha que Deus é um supermercado. gênio da lâmpada. Você chega, Deus, eu quero isso, quero aquilo, mas peraí, não é assim que é as coisas. E mesmo que você peça para Deus, cara, o importante é você colocar a vontade dele no lugar, né? Isso, com certeza. Você, Senhor, eu gostaria de tal coisa. Foi aconteceu comigo. Estava trabalhando na limpeza e falei assim, Deus, eu quero tanto, eu agradeço pelo emprego que o Senhor me deu. Eu estava parado em casa, agradeço por estar trabalhando na limpeza, mas eu gostaria de trabalhar num lugar melhor, ganhar um pouco melhor e ter mais tempo para você. Se for, mas você já fez a vontade, se for da vontade, que assim seja. E cara, que foi? O salário de Deus foi. Então não adianta você pedir. Você pode até pedir, mas coloca a vontade de Deus no primeiro lugar. Foi o que Jesus fez. Isso vai falar. Então a gente se frustra, né? Se você pedir e não receber, você diz, Deus não gosta de mim, Deus não quer, né? Exatamente. Mas na verdade não é bem Foi o que Jesus fez na cruz. Senhor, se for possível, afaste esse cálice, mas que vem sua presença no Primeiramente, seja feita a vontade. E foi o que aconteceu. E graças a Deus que foi feita a vontade de Deus, né? Hoje nós estamos chamados. Não tá aqui, né? Nós estamos livres da mão do diabo. Estaríamos em pecado e talvez seria uma Sodoma e uma Gomorra, Vai saber como é que seria. E é isso, né? A gente falou também, é que nem um filho, né? Nós somos pais, né? A gente sabe que pra gente dar alguma coisa para um filho, primeiro ele tem que fazer o quê? Senão você não dá. Obediência e submissão. Entendeu? Então,
tem que ser obediente. Você quer receber? A gente falou em propósito, né? Submissão é o quê? Estar debaixo da mesma missão. Então, assim, você tem que estar na mesma missão que Deus quer para você. E é aquilo que Deus fala, a pastora fala para nós lá na igreja, né, Japão? Deus trata a gente conforme a etapa que a gente está. Ele já fala, né? A gente era criança, a gente comia papinho. Agora a gente está na hora de comer alimento sólido. Então, Deus é praticamente a mesma coisa. Quando você se converte, Deus vai tratar você devagarzinho, vai comendo papinho. Conforme vai evoluir na presença de Deus, vai começar a comer coisa sólida. E a responsabilidade vai vir, uma hora tem que trabalhar, já uma hora tem que trabalhar. Então, exatamente, é como se fosse uma vida natural. Você começa a beber, só brincando, comendo papinho, depois você vira criança, vai pra creche, depois você vira adolescente, vai pra escola, depois você atinge maioridade, depois você tem a sua família. E é cada vez que esse crescimento, cada vez tira mais de você e coloca mais de Deus. Sim. Até chegar um ponto que você vai se aposentar, né? Já uma hora você vai ter que partir. Combate o bom combate. Vai chegar esse dia, você venceu de uma vez. É o que o pessoal fala, né? O pessoal tem tanto medo da morte, cara. Mas a morte não é pra ter medo, a morte é uma coroa, né? Se você tiver uma vida dentro da presença de Deus, você não precisa ter medo da morte. A morte é o descanso dos justos, né? A morte, na verdade, é uma separação de Deus. Acho que como eu disse com você, né? No outro dia. A morte, na verdade, é uma separação de Deus. Porque Deus não é morte, Deus é vida. Então a gente não morre. A gente vive. Então a morte é uma separação de Deus. A morte, na verdade, não é nossa. Porque o físico não é nosso. Então a morte não é nossa. Pra gente é vida. A gente morre, a gente vive. Jesus morreu? Morreu. Então é mais ou menos isso. A gente não tem que ter medo porque a gente que busca a nossa santificação, ser santo todos os dias, fazer daquilo que Deus quer pra gente, a gente tem que ter medo da morte, porque a gente sabe que a gente vai ter vida. A morte é uma passagem, né? Com certeza. Fernando, tem alguma pergunta aí do pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém falou alguma coisa aí? Só gratidão. Só gratidão? Quanto tempo a gente tem? 5 minutos. 5 minutos. Então. Aproveitar e falar, pode falar. Não, eu só queria, mas acho que precisar de um pouquinho mais de 5 minutos. Não, mas beleza, vamos lá. Eu só queria falar aqui sobre o chamado de Isaías. É uma palavra que tem tocado muito comigo. Né? Amém. Irmão, transborda. Elton Bolinho. Meu rapaz, né? Falou, eu amo vocês, meus irmãos, sucesso sempre, lindo testemunho emocionante. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, pastor. Cleito também, Cleito Caetano. Parabéns ao time aí. O Cleito, um abraço pra você. Fica cobrando, já tá pedindo uma camiseta. Tá? Gratidão, hein? Gratidão, ele pediu uma camiseta pra nós. Cleito, obrigado aí. O Cleito trabalha com a gente. Né? Você não chegou a conhecer o Cleito? Talvez por nome, esse é o meu rosto. Talvez é o baixinho. Deve ter visto eu fazendo muita loucura. Só aproveitar antes do França finalizar aí. Queria agradecer a todos mesmo. Agradecer a todos que veio até mim, falaram coisas boas, né, coisas agradáveis, e até que deram toque. Então agradeço as pessoas, os convidados que estiveram aqui, né, não vou lembrar de todos, tá? Mas eu lembro do Maurílio, do pastor Arthur Rolim, a equipe dele que esteve aqui, o Erickson, né? E agradeço grandemente por tudo que Deus faz na vida de vocês, e vocês foram transbordados aqui e passou esse jeito, né, pra gente, né? A presença de Deus foi manifesta aqui através da vida de vocês. Agradeço também pelo Dudu, encontrei o Dudu que trabalhou com a gente na fábrica. Ele falou bastante de Deus, falou que a vida dele está transformada. Foi o padrinho na fábrica. E é isso. Glória a Deus. Vamos que vamos. E outra coisa que eu quero falar, tá vendo? Pra você ver, ô França. Quero falar aqui diante de todo mundo, pra você ver a diferença que você faz, cara. Não tem como a gente falar, a gente só agradece por você estar aqui, a diferença que você está fazendo aí na vida das pessoas, né? Que Deus continue te usando. Você está sendo ferramenta, né? Então você vê o que Deus está fazendo na sua vida, o tanto de pessoas aí que estão sendo atingidas aí pela palavra de Deus através da sua vida. Que você continue,
tá? Continue com a gente, continue nesse podcast, continue fazendo a vontade de Deus, tá? Vamos lá. Já que a gente... Eu não sei se vai reiniciar O Instagram? Acho que Tá. deve estar dando dado. Acho que tem mais 3 minutos no Instagram. Mas pode. Então vou dar só uma Pode falar. uma pincelada aqui. Tá, o som já vai voltar, tá? Porque a caixa ali, aqui é tudo ao vivo, a caixa descarregou ali. Não, eu quero dizer, eu não sei para quem vai essa palavra, Uhum. se vai ver agora, se vai ver depois, mas Deus tocou no meu coração para falar e eu preciso falar essa palavra para uma pessoa que talvez esteja desanimada. Você que é cristão, que se sente incapaz, e não aconteceu nada na sua vida. Não aconteceu nada mirabolante na sua vida, nada que você te transformou nisso. É simplesmente você não está mais com a cabeça para seguir na igreja, você não está com a cabeça para viver a vontade de Deus, porque você se acha incapaz disso. Você não se acha merecedora da graça de Deus. Todos nós não somos merecedores. E por graça nós somos salvos. Então, ninguém é. Então eu quero dizer uma palavra para você do chamado de Isaías. Isaías viveu no século 8 a.C., né? E ele viveu, o chamado dele aconteceu quando o rei Uzias morreu. O rei Uzias foi um rei muito bom e era, segundo a história, bem próximo de Isaías. Isaías, a história diz também que pode ser até primo dele, próximo, diz que Isaías talvez fosse de uma linhagem real. Isaías, quando Uzias morreu, ele foi ao templo orar e ali ele teve a visão. A famosa passagem da visão de Isaías, onde ele viu Deus sentado no alto e sublime trono e viu os serafins. E ali, quando ele viu toda aquela glória, ele olhou para aquilo ali e falou: ai de mim, quem sou eu perante toda essa glória? Eu não sou ninguém. Quem sou eu? Se sentiu totalmente incapaz mesmo de estar ali e ele não poderia estar ali. Ele era pecador, homem de lábios impuros, vivia num povo de lábios impuros, um povo transgressor, e ele não poderia estar ali. Nisso vem um serafim e toca a boca dele com uma brasa. E aquela brasa é purificadora, purifica todos os pecados dele. O próprio serafim diz isso para ele. A brasa é retirada do próprio altar e colocada na boca dele. E nisso, no diálogo está tá lá em Isaías 6, tá? Capítulo 6. Isso, capítulo 6, do versículo, vai do 1º ao 13, aqui, verso 3. Ali, quando o serafim toca na boca dele, fala para ele que todos os pecados dele são purificados. Durante o diálogo, Deus fala, né, que precisa enviar alguém para a terra para dizer tudo aquilo que ele precisava. E ele é o primeiro a dizer, né, envia-me, né, Senhor? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, eu vou. E então Deus fala para ele o seguinte, eu vou ler aqui para ficar bem mais fiel. Então Isaías disse, né, ai de mim, porque eu estou arruinado, porque sou homem de lábios impuros. E habito no meio de um povo de lábios impuros, porque meus olhos têm visto o Rei, o Senhor dos Exércitos, Deus. Então voou um dos serafins em minha direção, tendo uma brasa viva em sua mão, a qual ele tinha tirado do altar. E ele colocou sobre a minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios, tua iniquidade é removida e o teu pecado purificado. Deixa eu iniciar a live. Vou ensinar você. Dá para reiniciar, Fernando? Só apertar aí. Continua, pode continuar. Pode continuar, não estou ainda não. Também eu ouvi a voz do Senhor dizendo, quando o Senhor falou para eles, quem eu iria enviar e quem iria por nós? Então Isaías disse, né? Estou aqui, Senhor, envia-me. E ele disse, vai e diz a este povo. Olha o que Deus falou para dizer ao povo. Vai e diz a este povo. Ouvi voz de fato, porém não entendais. Ou seja, eles vão ouvir, não vão entender.
E vede vós de fato, e não compreendais. Ou seja, eles vão ver e não vão compreender. Faz o coração desse povo engordar e fazer com que os seus ouvidos sejam pesados. Ou seja, fazer com que o coração deles sejam fechados e que não vão entender o que vai ser dito. E feche os olhos deles, para que não aconteça que eles vejam com os seus olhos e ouçam com os seus ouvidos e entendam com o seu coração. Convertam-se e sejam curados. Ou seja, para eles não se converter. Deus está falando isso para eles. Eles não vão conseguir enxergar, não vão conseguir entender e não vão se converter. Mesmo que seja falado, mesmo que seja visto e mesmo que seja ouvido e do coração. O coração vai ser fechado, eles não vão entender. Então Isaías disse ao Senhor: perguntou: até quando, Senhor? Até quando isso vai acontecer? Então Deus diz para eles: até que as cidades sejam completamente destruídas, sem habitantes, e as casas sem homens, e a terra seja completamente desolada, ou seja, depois da destruição total. E o Senhor tenha removido os homens para longe, e haja um grande abandono no meio da terra. Ou seja, aqui quando Deus fala para Isaías, vamos ser levados para longe, ele está citando quando os babilônios levam cativos para fora de Israel. Mas ainda assim, será 1/10, e ele retornará. Ou seja, ainda assim, se sobrar um pouquinho, vai eliminar. E seja devorada, como uma tilha e como um carvalho, cuja substância está neles, quando se desfolharem. Então a semente santa será a sua substância. Em outra tradução diz o seguinte: até que sobre um toco, até que sobre apenas um toco. Quando sobrar apenas um toco, é que a semente vai brotar e nascer uma árvore frutífera. Então, para você que está aí achando que você não é capaz, que você não é digno, que você não vai conseguir, Deus está dizendo para você aqui o seguinte: persista, porque Ele vai eliminar tudo aquilo que tem de ruim em você, para que renasça. Para que nasça algo dele dentro da pessoa. A boa semente vai sair a partir do topo, a partir do nada. Quando tudo estiver acabado, aí é que vai nascer. Deus entrega isso aí. Então é para você que está aí achando que você não é capaz, se entregue a Deus. Se entregue a Deus, entenda a palavra, leia Isaías novamente aí, Isaías 6, capítulo 6, o chamado de Isaías. E essa é uma palavra do seu coração para você poder entender que você é sim capaz. Quando tudo estiver devastado, quando tudo estiver acabado, quando toda a sua iniquidade for curada, é que é aí que vai renascer a sua semente. Eu bateu de encontro que eu tenho aqui na minha pega, ó. Entrego, confio, aceito e agradeço. Então, trazendo para a nossa palavra de hoje, o agradecimento. Agradeça a Deus, porque mesmo que você seja totalmente pecador, totalmente errado, Ele confia em você e sabe o fardo que você está levando e sabe aonde Ele vai plantar a sua semente. Então não é na superfície, é lá no fundo, é lá no topo, é quando tudo estiver acabado. Aí Ele vai nascer. Uma árvore para dar bom fruto, você tem que ser podada. Mas a reflexão que fica aí para quem está com uma vida devastada, para quem está com uma vida aí talvez que acha que não tem mais jeito, que não tem mais... Eu acho que Deus não vai aceitar, né? Como a pessoa está, porque a pessoa erra, porque é uma pessoa que está fazendo algo errado. Não. Deus, Ele aceita você do jeito que você está. Ele fala para não permanecer como está, porque por isso que fala: vinde a mim como está, mas não permaneça. Então Deus, Ele vai entrar na vida da pessoa e vai colocar a semente dele e vai modificar. Então essa fica a mensagem, né, de hoje. Gratidão. Agradeço aqui o morto por estar aqui. Fala seu nome, né? Eu não vou... Jonathan, a gente fala morto porque a gente tem intimidade, né? Mas, França, agradeço demais a palavra que você acabou de dar, né? Só aqui, ó, minha esposa falou que um dia o Senhor usou de uma irmã para entregar essa palavra de Isaías. Foi um momento que eu vivi e não me senti preparada para viver o chamado de Deus. Foi uma resposta do Senhor para mim. Desde então caminho, sirvo
na dependência dele. E ele me chamou e ele me capacita. Glória a Deus. Amém. Então é isso, gente. Eu não tenho mais o que falar, é só Glória a agradecer, Deus. né? Deus Agradecer mais, abençoe, né? mais esse domingo, esse podcast aí, que Deus venha mudar a sua vida aí, trazer algo novo de Deus aí para dentro da sua casa, dentro da sua família, principalmente mudar aquilo que é preciso dentro de você, aquilo que você precisa mudar, talvez tirar algo ruim e colocar algo de Deus, começar a agradecer aí, né? A palavra mesmo disse, a gente mudar a nossa forma de ver, o nosso jeito de falar e agradecer a Deus pelo que você tem, agradecer pelas coisas que você já conquistou, e Deus ainda vai trazer várias coisas ainda para você, e a sua vida ainda vai ser mais restaurada, né? Deus vai trazer coisa nova aí para vocês. Quer mandar um abraço para alguém? Mandar um abraço para todos que estão assistindo aí. O Leandro está assistindo, a minha esposa e a Carla, lá da Orca. A Carla? A Carlinha? Legal. Então agradecer pela presença de todos que estão assistindo aí. Foi um prazer. Meio que inesperado, mas foi um prazer. Foi gostoso, né? E espero voltar mais vezes, poder compartilhar um pouquinho da minha vida com vocês. Com certeza. Testemunho forte, hein? Testemunho forte e Isso aí, que ele continue, que Deus suplantou no coração de você possa seguir. Isso aqui eu creio que foi bem uma preparação aí para vocês verem como é que Deus age na nossa Porque vida. você vai pregar ainda. Em nome Você de vai Jesus. pregar, ainda vai. A sua vida, através de sua vida, muitas coisas. Muitas pessoas vão ser restauradas. Bom. Pessoas que estão passando, talvez que por esse problema que você passou e que Deus estava na sua vida, você conseguiu vencer e vai fazer várias vidas aí vencer também. Amém. Através do seu testemunho. Eis-me aqui, estamos aí. Amém. Amém. Fernando, Deus abençoe aí a todos. Quero mandar outro abraço para todo mundo aí. Obrigado e até o próximo, tá? E só para deixar aqui, a gente modificou um pouco, né, Japa? Que para não ficar muito pesado para vocês aí, a gente tá fazendo um domingo sim, um domingo não, Domingo tá? não. Até pra gente mesmo, pra gente estudar um pouco mais, Se preparar mais. se preparar isso e trazer algo novo ainda melhor para a Como- vida de vocês. Como foi gerado aqui. Então, domingo que vem, a gente vai estar de folga, mas a gente sempre vai estar postando umas palavras lá. Isso, Amém? segue a nossa página aí, compartilha aí o nosso O máximo que você podcast. puder. Gente, nos Porque ajuda a aí. mensagem nos não é ajuda. nossa, a mensagem é de Deus. Aleluia? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe, gente. Falou, galera. Amém. Ai. Thank you.